falar aqui sobre um princípio extremamente importante no registro de imóveis, que é o princípio da concentração. Ele já era há muito tempo falado da existência, com grande atuação para trazer segurança jurídica, mas aí uma lei lá em 2015, ou seja, há 8 anos atrás, a Lei 13.097, no seu artigo 54, incorporou legislativamente o princípio da concentração de vez. Esse artigo deixou clara a importância de se registrar ou se averbar situações na matrícula, porque, como se fala no processo judicial, que o que não está nos autos não está no mundo, aqui para a gente é o seguinte: o que não está na matrícula não está no mundo. Então, se um terceiro pega a certidão de matrícula, pega uma certidão de ônus negativa, você não vai conseguir depois, se você tiver uma dívida com o proprietário, você não vai conseguir fazer com que o comprador te ressarça. Você não vai conseguir provar uma fraude, a não ser que tenha elementos muito flagrantes. Porque só pela situação jurídica da matrícula, isso não era exigido que o terceiro soubesse. Então, o artigo 54 fala que se não tiver feito esses registros e averbações citados nos incisos deles, isso não atinge o terceiro. Vamos ver o que é. Número 1, registro de citações de ações reais ou pessoais persecutórias. Aquelas ações que têm a ver com o imóvel, que perseguem o imóvel. Por isso que é rei persecutórias, perseguidoras da coisa. Averbação de execução ou fase de cumprimento. Então, se você já está na fase de execução em um processo judicial, quer dizer que você já tem direito líquido e certo sobre aquilo. Então, quando você tem isso, basta você averbar na matrícula e esse imóvel vai ficar já afetado a garantir essa execução. Então, se outra pessoa entrar nesse imóvel, comprar esse imóvel, ela vai saber que existe já essa execução que pode lhe atingir. Averbação em geral de ônus diversos, como indisponibilidades, por exemplo. Não adianta você conseguir uma ordem de indisponibilidade, mas não colocar isso na matrícula. Se não tiver na matrícula, não vai atingir quem comprar o imóvel. O próximo item, a averbação da existência de qualquer ação que possa levar à insolvência a pessoa. Então, se você tem lá uma ação de conhecimento mesmo, essa não precisa ser execução, mas que você está ali pedindo, sei lá, 100 mil reais, e você sabe que o patrimônio da pessoa é 80 mil com o imóvel, então você pode pedir ao juiz e o juiz, se deferir, você vai averbar isso na matrícula e vai servir depois para que esse imóvel depois garanta o pagamento de um eventual crédito que você consiga por meio do processo judicial. O parágrafo 1º desse artigo 54 fala que não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis. E aí fala que não atinge terceiro e tal, ressalvado atos pré-falimentares. Então, a grande ressalva é só ato pré-falimentar. Então, se você, por exemplo, está comprando um imóvel de uma empresa, é importante sim tirar certidões de distribuidores judiciais para ver se não tem nenhum processo de falência, tá? Porque isso aí o artigo ainda deixa fora do princípio da concentração. E também ele ressalva as questões de que a propriedade não dependem do registro. Aí são quais casos? Uso capião e herança, né? Porque na uso capião, como já até foi falado aqui, você consegue uma declaração de uma situação que já existe. Você já tem o domínio do imóvel, você só quer ter esse domínio registrado para aí sim configurar a propriedade disponível para você poder alienar ou onerar esse bem à vontade. E a herança também, a gente sabe que quando a pessoa morre, no mesmo segundo é transmitido o seu patrimônio para os seus sucessores. É o princípio da Sazane. Então, depois o registro dessa herança é feito apenas para regularizar formalmente a situação jurídica do imóvel e a pessoa ter a disponibilidade. O que é ter a disponibilidade? É ela poder vender, alienar, onerar, fazer o que ela quiser juridicamente com o imóvel. E aí o parágrafo 2º, eu estou me alongando aqui nisso, pessoal, porque é um princípio extremamente importante. Então, e isso pode atingir o pretenso adjudicante. Se tiver alguma coisa na matrícula, isso vai atingi-lo. Então fala assim, que para caracterizar a boa-fé do terceiro, ou seja, para ele se valer do princípio da concentração, para ele ter toda essa proteção, não se pode exigir nenhum documento, exceto os documentos do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 7433. Pera lá, vamos devagar com esse andor. Deixa eu abordar esse assunto aqui só com um pouquinho mais de detenção, para deixar claro uma situação que faz com que a gente tenha que ainda exigir que pelo menos o requerente
dispense as certidões fiscais. Eu vou explicar por quê. O Superior Tribunal de Justiça, meus amigos, está furando o princípio da concentração, infelizmente. Está furando por causa do artigo 185 do Código Tributário Nacional. Lá, esse artigo, que é essa redação é de 2005, pela Lei Complementar 118, ela diz o seguinte, que se presume fraudulenta a alienação ou qualquer começo de alienação, a mera oneração do imóvel, por exemplo, de qualquer bem, mas vamos falar do imóvel, desde que o débito dele com a Fazenda Pública esteja inscrita na dívida ativa. Vocês sabem que a Fazenda Pública, ela inscreve esse débito na dívida ativa. E quando ela faz isso, segundo o CTN, já se presume que toda a disposição de patrimonial que a pessoa fizer vai ser considerada fraudulenta. Olha o problema. E se isso não consta na matrícula, como é que faz? O princípio da concentração salva a pessoa que compra esse imóvel sem olhar a certidão fiscal do vendedor? Então, para o STJ, meus amigos, não salva. Vocês veem que tem a súmula 375 de 2009, ela até fala, olha, o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Para outras questões que não seja da dívida ativa da Fazenda Pública, vige a súmula 375 do STJ. Então, se não tiver o registro na matrícula, você vai ter que provar de alguma outra forma que houve uma má-fé do terceiro, ou seja, que ele sabia que estava havendo a fraude à execução, quando já existe uma execução em andamento. Mas para a dívida ativa da Fazenda, esse momento é antecipado para a simples inscrição da dívida ativa e nem precisa se perquirir sobre o elemento subjetivo da pessoa, ou seja, se a pessoa sabia ou não da existência da dívida ativa em nome da pessoa que está transmitindo imóvel. Olha só, o STJ tem até um tema sobre isso, é o tema 290, por decisão da primeira sessão em 2018. Então foi submetido isso ao STJ. O STJ, a súmula 375 se aplica nas questões envolvendo o artigo 185 do CTN, que é aquele da Lei Complementar 118 de 2005, o STJ falou que não, que nesses casos, olha só, desde a vigência dessa alteração no CTN, que foi em 2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para configurar a figura da fraude. Ou seja, não precisa nem investigar se a pessoa sabia ou não. Pelo fato de estar inscrito em dívida ativa, já seria elemento para caracterizar a fraude. Ou seja, um elemento objetivo somente. E aqui no item 1 e 2, eles desdobram mais isso. Há aquela exceção de que se a pessoa tiver mais bens para cumprir a obrigação, aí não é fraude. Mas aí o comprador, coitado, vai ter que ir atrás, achar patrimônio do outro que pague lá a dívida dele com a fazenda. E o STJ deixou claro aqui que isso é após 8/6/2005. Porque antes disso o CTN, esse artigo 185, dizia que tinha que haver uma execução, uma citação em execução contra a pessoa para caracterizar essa fraude. Então, atualmente não precisa uma questão objetiva e foi recentemente confirmada mais uma vez pela STJ, nesse julgado aqui, 1.820.873, que é de maio desse ano de 2023. Atualmente existe esse furo no princípio da concentração, pelo entendimento do STJ, quanto a dívidas tributárias. Por isso é importante o adquirente ele se resguardar e pegar certidões fiscais enquanto isso não for mudado. Agora, existe espaço para mudar isso? Eu acho que existe. Eu trouxe aqui uns argumentos a favor de que mude. Quem sabe o STF não venha a mudar isso, a considerar isso inconstitucional. Eu vou aqui elencar alguns argumentos a favor disso. A Constituição diz, meus amigos, que apenas lei complementar pode regular normas gerais tributárias. Gerais, tá bom? O CTN é uma lei complementar. O artigo 185 foi alterado por uma lei complementar. É óbvio, né? Senão não poderia alterar. Isso foi em 2005. Mas em 2015 surgiu o artigo que eu acabei de falar para vocês aí, o 54, da Lei 13.097, que instituiu mesmo de forma mais rígida o princípio da concentração. E aí vem a dúvida. Essa lei ordinária poderia revogar a lei complementar, que é o CTN? No meu entender, essa norma do 185 não é uma norma geral tributária. É uma norma de direito civil. É uma norma que está considerando fraudulenta
uma determinada atitude do devedor. Então não é uma norma geral tributária, ao meu ver. Por isso poderia sim ser revogada e, ao meu ver, foi revogada. Também podemos buscar aqui fundamentos na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, que era a antiga LIC, né, Lei de Introdução ao Código Civil, que virou a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, DL 4657. Essa lei, ela é uma lei sobre leis, é uma lei que orienta na interpretação e aplicação das leis. No artigo 5º dela, e esse artigo é muito falado, diz que o juiz deve atender sempre aos fins sociais a que a lei se dirige e às exigências do bem comum. E o artigo 20 fala que nas esferas administrativa, controladora e judicial devem sempre ser consideradas as consequências práticas da decisão. E olha a consequência prática que essa decisão do STJ vem a levar a efeito. Abre-se um buraco no princípio da concentração, torna as coisas mais inseguras e torna mais dispendioso, mais burocrático, mais trabalhoso para o adquirente simplesmente poder formalizar e registrar o seu negócio imobiliário. Então dificulta um pouco o negócio imobiliário, traz mais burocracia. E os cartórios que são acusados de exigir formalidades que às vezes as pessoas não entendem, são obrigados a exigir por causa de entendimentos como esse do STJ. Mas considerar simplesmente que uma inscrição em dívida ativa, sem nenhum outro comportamento da Fazenda Pública, possa levar uma situação a ser considerada fraudulenta, será que isso preenche a exigência do bem comum? Quer dizer, uma pessoa compra o imóvel, não tem nada na matrícula contra aquilo, e ela vai ser depois privada desse imóvel porque a Fazenda Pública, que é uma simples parte de uma dívida, ela escreveu nos seus arquivos a dívida. Então ele vai ser punido. Isso, ao meu ver, não observa as exigências do bem comum. O bem comum pede que o ambiente negocial seja mais dinâmico, seja seguro, sem falhas, que o princípio da concentração atue em sua plenitude. Inclusive, em 2002, a Lei 10.522, no seu artigo 20b de bola, parágrafo 3º, inciso 2, ela permite que a Fazenda averbe na matrícula a inscrição em dívida ativa. Então aí fecha o cerco. O que a Fazenda tem que fazer? Averba essa inscrição de dívida ativa na matrícula e pronto. Todo comprador vai pegar a matrícula e vai ver que existe isso lá. E aí, se ele comprar, obviamente, se ele adquirir esse imóvel, ele vai estar sujeito ao que acontecer com essa dívida. Se aquele devedor não pagar, então o comprador sabe que a Fazenda vai poder ir atrás desse imóvel. Nós temos a ferramenta aí, basta a Fazenda usar. E, de qualquer forma, o Código de Normas de Goiás permite que essas certidões sejam dispensadas, mais expressamente. Talvez até por saber que existe essa possibilidade de furo ao princípio da concentração, infelizmente, até agora pelo menos, então o Código de Normas de Goiás foi sábio, porque no artigo 798 ele diz que as certidões podem ser dispensadas, mas tem que ser expressamente. Por quê? Porque o adquirente vai estar assumindo a responsabilidade para ele. Se por acaso der problema ali, problema dele, ele que dispensou. E isso, pessoal, deve ser aplicado a também a adjudicação compulsória, tá bom? A lei fala que a situação de irregularidade fiscal ou não pode impedir o negócio. Tá certo, não pode, com base em toda essa jurisprudência que eu passei para vocês, as súmulas do Supremo Tribunal Federal, etc. Mas, apesar de não impedir o negócio, e no nosso caso aqui não impedir a adjudicação, apesar disso, a pessoa vai ficar sujeita a uma eventual demanda da Fazenda Pública por algum débito inscrito na sua dívida pública. Então, o registrador de imóveis no processo de adjudicação deve sim exigir as certidões fiscais, municipal, estadual e federal, ou a dispensa expressa do requerente. Se ele dispensar, o registrador teve a sua atitude cautelosa com ele, preventiva de situações problemáticas depois, e ele assumiu, o requerente assumiu a devida responsabilidade. Quando penso em você, percebo quanto obrigado pode ser sincero, apesar de pequeno. Procuro algum ato concreto então, que possa de alguma forma